Oi, pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Futuro Talks, o programa em que eu recebo as pessoas que pensam, fazem e trabalham com a saúde no nosso país. Meu nome é Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde e CEO do Futuro da Saúde. Hoje a gente tem aqui uma convidada que não pensa só e trabalha só na saúde do Brasil, mas também na saúde do mundo inteiro. Antes de eu apresentá-la, eu não posso esquecer de falar para vocês assinarem o canal e ativarem as notificações para saber sempre que a gente publicar um novo conteúdo aqui. Bom, agora eu vou continuar um pouquinho com o suspense para a apresentação da minha convidada. Ela é médica intensivista e a única médica da América Latina a fazer parte do time global de líderes médicos do Google Health na Califórnia. Ela também foi diretora de inovação e saúde digital do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e é líder médica da unidade Watson Health para a América Latina na IBM. Vocês estão guardando, né? Ela é TED Speaker, também é consultora de inovação e saúde digital para a indústria farmacêutica e startups. Recentemente, ela foi considerada pelo Medscape como uma das 10 médicas pioneiras da saúde brasileira que se tornaram referências para as gerações futuras. E ela, sim, de fato, se torna referência para as gerações futuras. Ela também já foi colunista do Futuro da Saúde, então eu acho que vocês estão começando já a imaginar quem que é. Agora sim, eu queria dar as boas-vindas para Mariana Perrone. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Natália. Que legal estar aqui para conversar sobre esses temas com você e num papo que eu me sinto tão à vontade que praticamente a gente precisa pegar um chopp e uns amendoinzinhos para continuar só. Pois é, a gente pode fazer isso, de repente eu posso pensar numa próxima. Eu acho que fica aí a pitada de inovação Fica para as pitadinho. próximas. Gostei. Eu estava aqui lendo o seu currículo e te apresentando para a turma toda. Você realmente assim está à frente da inovação há muito tempo. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de debater um pouco isso. Até essa galgada aí que você deu, né? Em todos esses aspectos de falar de inovação num tempo em que ninguém falava. Mas antes de eu te perguntar sobre isso, eu queria saber o que faz uma médica no Google. Eu vou te dar uma resposta bem simples. Eu sou uma bilionária. Como assim? Mas não do jeito que todo mundo pensa. Minha conta bancária está longe de ter US$ 1 bilhão, mas lá no Google eu tenho a oportunidade de trabalhar em projetos que eles impactam a vida de bilhões de pessoas ao redor do globo. Porque o Google tem como missão fundamental tornar a informação do mundo acessível e útil e fazer com que elas cheguem às pessoas na hora que elas precisam. Então, lá dentro, eu trabalho com times de engenheiros e pessoas com conhecimento de tecnologia brilhantes, trazendo esse expertise do lado da saúde, quase como uma tradutora do que acontece na saúde, para a gente entender como tornar a informação cada vez mais acessível e útil e permitir que as pessoas cuidem melhor da saúde delas. Isso por meio de wearables ou de ter acesso à informação certa nos mecanismos de busca ou, por exemplo, dentro do YouTube até encontrando as informações que elas precisam na hora que elas mais precisam. Isso tudo por trás tem uma camada enorme de inteligência artificial que acaba permeando tudo. Olha, dá pra gente, só da sua resposta, destrinchar em mais várias perguntas, mas acho que a primeira que eu quero fazer é entender um pouco a tua visão desse movimento das Big Techs entrando na saúde, né? Porque a gente sempre esteve muito acostumado de saber quem que fala de saúde, né? A indústria farmacêutica, os hospitais, os planos de saúde, os médicos, mas e as Big Techs, né? Como que você vê esse movimento? Agora eu vou trazer para um outro prisma, que você falou que a gente tem esses atores que geralmente falam da saúde. Mas quando a gente pensa em tecnologia, a gente que é da saúde e de vários outros setores em que esse comportamento acontece também, eles acham que tecnologia é um setor, é um departamento. É o departamento de TI, é o departamento de tecnologia, seja de um hospital, de um banco, de alguma coisa. Só que o que a gente começa a ver é que no século XXI, tecnologia não é uma área, não é responsabilidade de um setor ou de algum grupo de funcionários. Tecnologia é algo transversal que influencia toda e qualquer indústria. Então, nesse sentido, é natural que ela chegue também à saúde, especialmente quando a gente tem tantos desafios crônicos, ainda mais no mundo de explosão de informação. Faz muito sentido isso. E te ouvindo agora, eu estava pensando, bom, você está nesse mundo já há muito tempo. E tendo esse olhar inovador já há bastante tempo.
Como foi essa trilha na sua carreira, assim, como era estar numa sala vendo a inovação dessa forma, né, como você trouxe agora, né, tecnologia não é uma coisa separada, ela está dentro. Como que era isso, num tempo em que ninguém via desse jeito? Porque esse comportamento de que as pessoas, né, olham para a inovação, entendem o papel da tecnologia, entendem para onde que a gente está indo, é mais recente. Eu imagino que deve ter sido difícil, talvez, remar contra a maré? Foi bem difícil, porque teve bastante resistência. Porque quando eu começava a falar que a gente, enquanto médico, ou qualquer outro profissional da saúde também, precisava entender as transformações que estão acontecendo no mundo, porque elas necessariamente iam chegar na saúde, as pessoas me perguntavam: ah, mas então você não gosta de saúde, né? Você gosta de tecnologia. Mas na verdade é o oposto disso. Eu gosto tanto da saúde que eu acho que com as tecnologias novas e todas as possibilidades que o mundo digital está trazendo para a gente consegue fazer melhor. E por que eu digo isso? Porque o mundo para o qual a gente foi treinado enquanto profissional da saúde já não é o mesmo de hoje. E essa transição, essas transformações, elas acontecem de maneira cada vez mais rápida e às vezes mais rápido do que a gente consegue se adaptar. Na saúde, por exemplo, a gente tem muito essa coisa de focar em tratamento, né? Anamnese, exame físico, prescrição de exames laboratoriais, prescrição de um tratamento e vamos ver o impacto disso. Só que já tem inúmeros estudos, Natália, que eles mostram pra gente que isso, sabe, da anamnese, exame físico, tá chamado cuidado clínico, corresponde a só 10% dos fatores que influenciam a saúde e o bem-estar de uma pessoa. 10%. 10%. E a gente olha para esses 10% e deixa de lado os 90% que são uma coisa que a gente chama de determinantes sociais da saúde, que é basicamente o contexto socioeconômico onde essa pessoa vive, a realidade do ambiente em que ela vive também, os comportamentos e escolhas que ela faz ao longo do dia, né? Porque saúde não acontece só no consultório ou quando a gente está ali dentro do hospital. Então, para a gente entregar um cuidado de saúde bom hoje, a gente realmente precisa trazer dados de mais fontes, que não é aquela só que a gente acessa nos nossos sistemas, seja o resultado do exame laboratorial, do exame físico ou do exame de imagem. Só que isso é muita informação. Tanto que 90% da informação do mundo hoje foi criada nos últimos 2 anos. E em saúde isso é ainda mais proeminente, porque se a gente pega só a quantidade de informação médica dentro dos prontuários eletrônicos, de 2010 a 2015, isso aumentou 500%. Nossa. Já é mais que o nosso cérebro, enquanto médicos, consegue processar. Então foi aí que eu comecei a ver que se a gente quiser realmente impactar a vida das pessoas, a gente precisa começar a olhar para isso tudo. E não só isso em relação aos dados, mas a gente precisa repensar um pouco também do modelo como a gente faz saúde, que é sempre episódico, né? Só quando a pessoa está no consultório ou dentro do hospital, reativo, depois que os problemas acontecem, e até um pouco tamanho único, pelos protocolos, né? Ao invés do que seria ideal para cada um. Mas como não é algo para o qual, e a gente pode falar depois disso, a gente é preparado na faculdade, então no início, quando eu comecei, os médicos, os profissionais de saúde não viam isso como algo que a gente tinha que dominar também, ou não entendiam por que a gente tem que mudar, né? Porque se a gente é ensinado de um jeito, fica muito difícil. Só que eu acho que ao longo do tempo e desses anos, e para mim a grande virada de chave foi lá por 2018, 2019, eles foram vendo o desafio que esse excesso de dados no prontuário traz, né? Eu sou intensivista, então, até eu ir para os Estados Unidos, eu estava na beira do leito também, óbvio que foi diminuindo a frequência à medida que eu fui aumentando minha carreira em inovação, mas uma das principais coisas que a gente faz quando a gente chega no plantão de UTI é abrir o prontuário e olhando paciente por paciente, os dados. Quanto urinou, se teve febre, se não teve, resultado dos exames, quais médicos de outras especialidades passaram, e tentar montar isso tudo na nossa cabeça para pensar num plano, qual a próxima ação que a gente vai tomar para esse paciente. Só que a nossa cabeça está ficando pequena, a nossa folhinha ali do plantão que a gente Não faz as cabe. nossas anotações está ficando pequeno para isso tudo. E eu acho que é aí que foi começando a virar a chave e os colegas começarem a entender, tá, então não é algo que é oposto ao que eu faço, mas algo que eu preciso entender porque pode me ajudar. Então foi aí que
passou do combativo, não, mas isso não é coisa de médico, isso é coisa da tecnologia, para, puxa, talvez isso possa me ajudar a entregar um cuidado melhor. Na prática, você acha que essa chave já virou ou tá virando? Começou a virar. Começou a virar. A gente ainda tem um caminho longo pela frente, porque apesar de ter diminuído, quando eu comecei, a maior preocupação era o quanto isso poderia nos substituir. Era um médico com medo de ser substituído pelo robô. Exatamente. Só que percebeu-se que não tem, nem que a gente queira, já tem estudos que mostram que se um médico especialista ou médica quiser se manter atualizado na área de conhecimento dele ou dela, seria necessário estudar 167 horas por semana para ler tudo. O PubMed já tem milhões de artigos, é cerca de 1,5 milhão de artigos novos por ano. E se o conhecimento médico, em 1950, ele dobrava a cada 50 anos, em 2010 ele começou a dobrar a cada 3 anos, e desde 2020 ele já dobra a cada 2 meses e meio. Nossa. Então, não dá. Então, eu acho que agora o ponto é esse que eles perceberam, sabe? Só com boa vontade e trabalho duro, a gente não consegue mais resolver os problemas e os desafios desse paciente que, por si só, se tornou um desafio de Big Data. Então, é aí que começou a virar a chave. Só que, para ela virar de verdade, voltando na sua pergunta agora, só quando a nova geração, e acho que isso está começando um pouco. Eu acho que a gente vai falar mais à frente, mais Detalhado sobre isso. Precisa mudar a educação também. A gente vai falar, sim, com certeza sobre isso. Mas antes da gente falar exatamente sobre isso, tem mais várias perguntas. E uma das que eu quero fazer é, você, né, já fez esse diagnóstico de que era difícil, esse medo da substituição, e aí tem esse momento que eles começaram a perceber que ou eu pego essa tecnologia como minha aliada, ou a coisa não vai dar tão certo. E a minha pergunta agora é, como que tá esse consultório do médico? Porque assim, eu lembro de um tempo atrás, você já escreveu pra gente no Futuro da Saúde sobre o fim do estetoscópio. Então, sendo o estetoscópio ali como uma ferramenta de que, enfim, ainda hoje é muito utilizada, mas que hoje a gente tem outras formas, né? Talvez de chegar no paciente, enfim, de examiná-lo. A minha pergunta é a seguinte: esse consultório tá mudando ou ele tá muito analógico ainda? Ele ainda está analógico, mas ele tem os primeiros sinais de mudança. Aqui eu não quero que ninguém fique bravo comigo, porque o estetoscópio é um dos nossos marcos, um dos momentos mais especiais na nossa carreira, quando a gente pega o primeiro. E é quase mágico, né? A gente colocar aquele dispositivo no ouvido, no peito de um paciente, e ter as pistas de algo que pode estar acontecendo dentro daquele organismo, né? Só que o que a gente começa a ver é que no mundo digital, em que a gente tem esse aumento do poder computacional tão rápido, redução de custo e conectividade, novas ferramentas que trazem um pouco mais de precisão começam a fazer parte daquela nossa maletinha médica de couro que tradicionalmente a gente usava, né, mas que agora começa a precisar incorporar alguns dispositivos digitais. No caso do estetoscópio, já saíram algumas meta-análises, alguns estudos mostrando que talvez esse método diagnóstico não seja o mais sensível e específico. Eu lembro de uma da Nature, que ela avaliou se os estetores, que são um tipo de ruído pulmonar que a gente escuta, tipicamente quando algum paciente está descompensado do ponto de vista cardíaco, se o estetoscópio era bom para isso. Mas eles perceberam que só em 4 em cada 10 exames dava para ouvir isso. E o paciente tinha aquela doença, tinha aquele diagnóstico. Então, se a gente usasse só esse método, talvez, e baseasse a maior parte da nossa conduta em ter esses ruídos e você ter conseguido ouvir eles ou não, talvez a gente tivesse perdido algum diagnóstico que não tivesse, obviamente, tão desenvolvido e tão óbvio para a gente só de olhar o paciente. Então, hoje em dia, todas essas tecnologias digitais, elas já trazem, por exemplo, ultrassons que a gente consegue plugar ali na entrada do nosso celular para fazer e ver se o pulmão tá com líquido, que seria o que causaria esses ruídos, entendeu? E isso tudo, dispositivo assim, portátil, que a gente leva literalmente nessa maleta nova do médico do século XXI. Isso ainda está longe, não pelo custo, porque o custo, como a gente viu, que é uma tendência, ele começa a ficar cada vez mais barato e cada vez mais rápido à medida que a tecnologia aumenta, né? A gente vê isso pelos celulares nos nossos bolsos, que substituem muitas vezes os nossos computadores. Mas a gente começa a ver alguns sinais de mudança já
com prescrição eletrônica, com o médico indicando algum conteúdo. Não todos fazem isso, e isso é uma oportunidade grande para o paciente se educar mais sobre a própria doença na internet. E com aquilo que não é ideal ainda, mas necessário, que é a comunicação do médico com o paciente fora do consultório. E não é ideal, não porque isso não tenha que acontecer, porque tem, mas que a gente usa as ferramentas erradas para isso, por exemplo, como o WhatsApp hoje em dia. Mas o ponto aqui é, a virada está acontecendo, mas a gente precisa que as pessoas estejam cientes dessa virada, ao invés de ficar repetindo os comportamentos do passado. É uma mudança de cultura mesmo, é uma mudança cultural para todo mundo. Para o Exato. médico, para o paciente, até o paciente também, Sim, que talvez está porque afim de aderir a isso, mas acha que tradicionalmente esse não é o papel do médico, isso não vai acontecer. Mas eu acho que esse é o momento justamente para nós, enquanto médicos, a gente repensar o nosso papel nesse mundo digital, né? Eu brinco que quando a gente tem, imagine, um celular antigo e fica tentando instalar um aplicativo novo, o que acontece? Ele trava, né? Então, se a gente quiser continuar resolvendo as necessidades do paciente do século XXI, que é o paciente mais conectado, que quer mais informação, que quer estar mais engajado no tratamento dele, com o nosso comportamento e as nossas medidas do século XX, às vezes até do século XIX, algumas vezes, o sistema vai continuar travando. E é como se a gente estivesse falando duas línguas diferentes, né? Então, tá na hora da gente, sabe, repensar um pouco o nosso papel, o momento que a gente está vivendo e encontrar os pacientes aqui, onde eles estão. perfeito. E isso conecta exatamente com a próxima pergunta, que eu queria um pouco a tua visão sobre o uso dos wearables. Pegando ali, bem no comecinho da nossa conversa, você falou dos 10%, né? Uhum. Que na saúde ali, o cuidado clínico tradicional, de exames e tal, corresponde a 10%. E a gente tem muita mais coisa acontecendo. Então, o que a gente come, se a gente se exercita, como a gente dorme, como a gente se relaciona, enfim, muitas formas que também impactam na saúde. Nesse contexto, como que você vê os wearables? Primeiro, como que eles surgem, né, dentro da saúde e como eles já estão sendo utilizados e também potencial de para onde que eles vão. Então, enfim, muitas coisas para a gente conversar aqui sobre isso. Muitas coisas, e eu fico feliz que é uma das principais coisas que eu tenho trabalhado Que legal. atualmente. E é engraçado, outro dia eu estava escrevendo a nossa narrativa, né, para wearables. E o que eu estava pensando nesse contexto, né? Que a gente médico, a gente tradicionalmente olha para aquilo que acontece dentro do consultório. Como se fosse uma foto do momento, quando o paciente está ali na nossa frente, que a gente faz o exame, vê os exames dele e tudo mais. E a partir daquilo que a gente viu naquele momento, que pode ter sido 5, 10, 15 ou 30 minutos, a gente pinta e usa isso como input para o nosso diagnóstico escolher o que vai fazer com ele. Só que a gente sabe que saúde não acontece só no consultório, ela acontece nos outros 364 dias do ano, fora aquela consulta. Então é aí que, se a gente pensar que um paciente pode ter um dispositivo desse tipo, seja um relógio inteligente, ou um anel, e até outros menos invasivos ainda que estão chegando, a gente começa a abrir uma janela para esses outros 364 dias do ano, que é onde a saúde acontece de verdade. Então, isso muda como a gente, médico, pensa na hora de entender o que está acontecendo com o paciente e escolher qual é a melhor conduta para eles, porque a gente deixa de ver fotos da vida da pessoa só naquele momento do check-up e começa a ver o filme inteiro da vida dessa pessoa. Então, como ela se alimenta, se ela dorme bem, se ela não dorme, os comportamentos, se ela é ativa, se ela é sedentária. E com isso, as recomendações que a gente traz para essas pessoas, além do ajuste de medicamento, elas ficam mais personalizadas, porque às vezes por a gente achar que a pessoa está seguindo as nossas recomendações e não ter essa visão para fora do consultório, às vezes a gente acaba mudando dose de medicamento, quando às vezes a orientação seria outra, né? E às vezes resolver só com um ajuste de dose de medicamento pode gerar efeitos colaterais. Então, começa a fazer parte do nosso dia a dia, se a gente incorpora soluções como essa, esse papel da gente entender a vida do paciente como um todo, e ele como um ser humano completo, e chegar mais perto daqueles 90% que a gente não olha na hora de pensar em saúde, né?
E onde que a gente está nesse contexto? Porque eu entendo que tem os relógios inteligentes, muita gente tem, mas eles não são em 100% acessíveis ainda. Tem médicos que usam, tem médicos que não, tem gente que ainda acha que precisa avançar bastante. Então, eu queria um pouco a tua análise do momento atual, assim, se ainda é muito aspiracional ou se a gente de fato já pode usar isso na prática. Aspiracional não é. 1 em cada 4 americanos já usam um wearable. E teve uma pesquisa recente, eu acho que é do ano passado aqui no Brasil, que disse que 89% dos brasileiros, aí a gente começa a ver o poder do paciente, estão interessados em usar wearables para conhecer melhor sobre a própria saúde e conseguir entender o que, que influencia ela. Então, se a gente vê esse movimento e esse desejo por parte dos pacientes e a gente entende que isso pode agregar na nossa tomada de decisão enquanto médico, acaba sendo algo que faz sentido, né? Não dá para a gente fugir. Mas hoje, o que, que a gente já tem? Todas as funções médicas, a gente tem as funções que a gente chama de comportamentais e de saúde fora do consultório, né? Porque daí a gente vê exercício físico, se a pessoa é sedentária, se não é, como ela está dormindo, o que ela está comendo e os níveis de estresse. Isso tudo influencia a imensa maioria das doenças crônicas que a gente sabe, são fatores de risco para diabetes, para pressão alta e tudo mais. Mas o que começa agora é que se a gente quiser usar isso para motivos médicos, para acompanhamento médico, precisa passar por uma regulação, obviamente. Que tudo que a gente fala de tecnologia não é simplesmente colocar. A gente tem que mostrar que isso traz resultado clínico, quantificar e mostrar isso de forma científica, porque é assim que a gente comprova a eficácia de alguma intervenção. Então, hoje em dia, o que a gente já tem aprovado para fazer com esses dispositivos é basicamente análise do ritmo cardíaco. Então, os relógios já conseguem avisar para a gente se a gente saiu daquele ritmo cardíaco normal, porque isso pode ser indício de arritmia. E você identificar uma arritmia precocemente é muito bom, porque a gente evita, por exemplo, um AVC ali na frente, que seria algo que poderia se manifestar só com um AVC, que daí o tratamento é infinitamente mais complexo e as consequências para as pessoas também muito mais severas. A gente tem também para identificação de fibrilação atrial, como esse tipo de arritmia que a gente está fazendo. Mas agora a gente já começa a ver isso chegando também para diabetes, para cruzar aquilo que a pessoa estava fazendo no dia a dia, com o alimento que ela teve, e entender como que isso tudo alterou a curva de glicemia delas, para que, ao invés daquela listinha que a gente leva com as medidas da glicemia, que furou o dedo para o médico na hora dele decidir se a insulina ele vai ter que subir a dose ou não, ou de outros medicamentos, ele começa a ver em tempo real como cada comportamento alterou a vida da pessoa. Mas isso é só o começo, porque a gente começa a ver para acompanhamento de diversos outros tipos de patologia, só que ainda mais em fase de regulação, elas sendo submetidas para a gente poder incorporar isso como arsenal terapêutico. Mas a minha visão é que só de abrir essa janela para os outros dias fora do consultório, isso já influencia muitas das condutas que a gente toma dentro. E é engraçado, porque nos Estados Unidos, os médicos cardiologistas, eu acho que não tem estatística disso aqui, eles já começam a receber 2 consultas por semana de pessoas que receberam algum alerta no smartphone delas. Que legal. Exatamente. E daí marcam a consulta por conta disso. E, obviamente, em alguns casos, foi um alerta de alguma condição pontual, mas tem inúmeros casos de AVCs evitados por conta disso. Então, a gente começa a ver no consultório o reflexo disso tudo acontecendo também. Isso então já é a resposta para minha outra pergunta, se talvez esses dispositivos pudessem de alguma forma, podem de alguma forma, estimular o autodiagnóstico. Porque é uma preocupação, às vezes, bom, tá aqui tudo controlado, eu tô vendo o que tá acontecendo, eu acho que é isso, e existe essa preocupação? Não existe autodiagnóstico, mas existe um maior autoconhecimento e um maior protagonismo em relação à própria saúde, né? Porque às vezes isso aconteceu, você recebeu isso e você não tá com sintoma, entendeu? Então, eu acho que isso aproxima, na verdade, a relação médico-paciente, porque você recebe e a partir desse momento você está preocupado, você vai ali no seu médico que consegue entender esse contexto e avaliar você, daí com os equipamentos tradicionais, tudo para confirmar ou descartar isso. Então, eu acho que aproxima em um ponto cego do médico ainda.
E as pessoas não têm essa. A gente fez alguns estudos já no passado e as pessoas não têm a pretensão de se autodiagnosticar, mas elas querem saber com antecedência se algum problema sério vai acontecer e ter a agência para poder ir atrás disso. E tem uma necessidade também, como paciente, de uma educação mesmo em saúde, né? De ter esse autoconhecimento que você trouxe do que está acontecendo com o meu corpo e também como eu me informo a partir disso de como isso vai repercutir na minha vida, né? E isso é excelente você ter trazido esse ponto, porque a gente ter esses dispositivos digitais hoje, que nem os wearables, eles mudam um pouco da relação médico-paciente até, porque o paciente agora, ao invés de ter aquela postura submissa que vai o médico dar as recomendações, ele começa a querer ser copiloto da saúde dele. Então, o médico também precisa se adaptar a entender esse perfil de paciente ali, e trabalhar ali como copiloto dele também, para os dois realmente escolherem qual é o melhor caminho e a melhor jornada, e usando cada vez mais dados para isso. Tem alguns estudos de consultorias e tudo que dizem que o médico vai ser um grande agregador de dados, ajudando o paciente a tomar o melhor caminho para a saúde dele ao longo da vida e fazendo os ajustes necessários, quase como um guia nosso, que nem o Waze que a gente usa, por exemplo. Perfeito, excelente. Agora, nesse contexto, no mundo da saúde, a gente tem ainda um debate muito grande sobre o uso de dados, e do compartilhamento desses dados. Eu queria um pouco a tua visão de como que isso está andando, se de repente alguma experiência que vem lá dos Estados Unidos pode inspirar a gente aqui no Brasil, porque tem essa discussão, né? Primeiro do uso de dados, tanto do ponto de vista individual ali do paciente, né, dele compartilhar, como esse compartilhamento entre instituições, a questão da interoperabilidade. Eu entendo que para a saúde avançar, essa saúde digital, conectada, enfim, isso vai ter que também estar mais avançado. A gente vai ter que ter um debate mais avançado nesse sentido. Eu queria um pouco a sua avaliação disso. Sem dúvida. Eu acho que o grande desafio que a gente vive no momento atual da sociedade é que a tecnologia ela evolui muito mais rápido do que as leis, a nossa regulação, né? Eu lembro de uma frase, eu não sei se é do Douglas Adams, que ele falava que se alguma coisa é inventada antes dos seus 15 anos, você não se importa, já é natural quando você nasceu. Se é dos seus 15 aos seus 35 anos, é incrível, vai mudar o mundo, vai transformar tudo e resolver tudo. Só que se ela é inventada depois dos seus 35 anos, ela é perigosíssima e precisa ser regulada. Gostei! É muito bom. Mas, voltando para esse assunto, por que que eu tô falando isso, né? Porque tem esse debate todo, esse é um dos debates mais quentes da saúde atualmente, e porque a tecnologia evoluiu tão rápido, a gente ainda não tem as respostas. A gente, enquanto sociedade, unindo todos esses atores, as grandes de tecnologia, grandes e pequenas, todo mundo que está lidando com dados de paciente, e os próprios pacientes, a gente tem, e os conselhos, os reguladores, tudo, a gente tem que escolher o melhor caminho para isso. Mas o que começa a ser visto nos lugares em que essa discussão está um pouco mais avançada é que o gatekeeper ali, quem tem que ter a gestão disso, digamos assim, e dizer o sim ou não, é o paciente decidindo se ele quer ou não compartilhar os dados, mas com realmente todo o arcabouço e as informações para eles decidirem, ó, esse dado seu vai ser usado para cada coisa. E eu lembro de uma pesquisa que saiu, eu não lembro se foi 2020, no JAMA, que eles perguntavam para as pessoas: e aí, nesse mundo agora, vocês estão dispostos a compartilhar os dados de saúde de vocês? E eles falavam que se a gente souber e for para algo que for trazer benefício coletivo, e para mim, a gente está disposto sim. Então, incluir os pacientes nessa discussão e criar os mecanismos para que eles possam tomar decisão a respeito dos próprios dados também. É assim que a gente vai avançar, né? Aham. Perfeito. Agora, queria te perguntar sobre o Watson, né? Na abertura, contei que você fez parte ali da implementação do Watson aqui no Brasil, foi uma grande voz nisso. Eu queria um pouco da tua avaliação, né? Do que aconteceu com o Watson. Eu acho que essa é uma questão que, quando ele surgiu, era muito o Watson sendo talvez o médico do futuro, o que vai acontecer e tal, e as pessoas tentando entender o quanto isso ia fazer parte ali, né? Os médicos, principalmente, da vida deles. E hoje, primeiro, não sei exatamente que fim deu o Watson, né? Se evoluiu tanto nesse sentido, mas
Ele estava à frente do tempo? Olha, eu já deixei a companhia em 2020, mas o que eu posso dizer para você é que o tempo que eu vivi trabalhando com o Watson, eu pude ver o poder da inteligência artificial dentro da saúde, porque aí a gente está falando de 2015 a 2019, mais ou menos. E era realmente, apesar de parecer que faz pouco tempo, um momento que a gente tinha muitos desafios. Primeiro porque se hoje a gente ainda já fala da dificuldade da coleta de dados, era ainda mais difícil 5 anos atrás. Inteligência artificial, seja qual ela for, o principal componente e o combustível dela são os dados com os quais a gente alimenta ela. Esse era um dos grandes desafios do momento e eu acho que serviu para ilustrar também a necessidade que as instituições de saúde precisam realmente coletar esses dados de maneira melhor e ter eles de uma maneira mais estruturada, mais organizada e digitalizada também, porque muito lugar ainda está no papel. Mas eu acho que o meu principal ponto aqui é que a tecnologia, nesse momento que eu estive lá, ficou claro que a inteligência artificial tem um poder gigante dentro da saúde, porque eu tive a oportunidade de, por exemplo, levar soluções de inteligência artificial que ajudam um oncologista a escolher qual seria o tratamento mais indicado para o paciente que estava na frente dele, cruzando os dados do prontuário com toda a literatura científica. E a gente falou no começo dessa conversa, da explosão de literatura. E a gente sabe que fora de São Paulo, a gente tem um desafio muito grande, né? Que é a falta de especialistas. Então, eu cheguei aí para cidades do Nordeste, em hospitais do Sistema Público de Saúde, levar um assistente de inteligência artificial para ajudar oncologistas generalistas, que, por exemplo, é a mesma pessoa que está atendendo um paciente com câncer de mama de manhã, com câncer gástrico na hora do almoço e câncer de próstata à tarde. Então, é impossível se manter atualizado no que seria melhor para cada paciente em todas as possibilidades. Então, você trazer o acesso a um assistente que, na hora da consulta, ajuda a recomendar para ele, frente às características do paciente, os regimes terapêuticos que têm mais chances de dar certo, foi algo transformador. Primeiro, porque eles conseguiam ver mais pacientes, já que eles tinham aquela informação fácil, ao invés de ter que ficar procurando tudo ali no momento da consulta. E segundo, que a gente viu que, ao ter esse apoio, esse médico ia geralmente no tratamento que tinha mais chance de dar certo. Isso teve um efeito muito interessante, que foi, por escolher o tratamento certo, no momento mais precoce, mais certo, a gente viu até menos incidência de complicações por tratamentos que talvez não fossem os ideais, mas poderiam ser escolhidos, e menos admissão na UTI por complicações. Então, eu cheguei a ver a inteligência artificial ajudando também a fazer diagnóstico de melanoma na Austrália, que é o lugar onde mais tem melanoma no mundo e não tem dermatologistas suficientes. Então, as pessoas do sistema de saúde, sejam enfermeiros, quem fazia esse screening dos pacientes, usavam soluções de inteligência artificial também para olhar as lesões de pele e conseguir priorizar, nesse contexto de pouco dermatologista, quem tinha que passar antes na consulta também. Então, a gente viu que o grande benefício não é, vamos curar o câncer ou nada, mas a gente vai resolver desafios crônicos do setor, como, por exemplo, a falta de conhecimento especializado nas regiões que mais precisam disso. Na Índia, era impressionante, que tinha 1.000 oncologistas para uma população de 1,4 bilhões. Então, imagina o tempo que levava até conseguir chegar num profissional especialista para começar o tratamento, né? Então, a gente viu o papel da inteligência artificial como esse conselheiro, advisor, nada que substituísse o cuidado, mas que empoderasse profissionais que talvez não tivessem o conhecimento específico, que a gente sabe que isso é difícil em muitas regiões do mundo, a tomar melhores decisões. Então, eu acho que foi algo à frente do tempo no sentido de não tínhamos dados tão bons, por conta do sistema de saúde, de realidade de sistema de saúde, não era uma preocupação, e a gente sabe que é uma preocupação que está maior, né? exatamente nos últimos tempos, porque entenderam que a gente precisa disso para conseguir fazer todas essas outras coisas com o digital, mas ao mesmo tempo você ter acesso e levar essa informação específica na hora certa, também salvava vidas.
E a inteligência artificial, desde então, evoluiu muito, né? Assim, em vários contextos. Primeiro, isso que você trouxe, né? Da preocupação das instituições de olharem para os seus dados e como eles estão estruturados. E segundo, a tecnologia em si e os usos dela evoluiu muito, né? Foi aí que começou a ficar claro, porque eu lembro de eu ir em reuniões e ouvir dos hospitais: "Ah, a gente tem muitos dados, um banco de dados enorme". Daí você olhava, era um monte de ficha médica, ou vários sistemas separados e dados completamente desorganizados. Então era difícil usar para alimentar qualquer solução de inteligência artificial, porque eles achavam que a quantidade de dados estava associada. Não, resolvi, então eu vou ter algo maravilhoso se eu colocar inteligência artificial. E ainda a gente vê isso muito no discurso das pessoas, né? Eu tenho muitos dados, a gente pode usar os dados. Mas tem a máxima que o dado sozinho não adianta. Ele precisa ser transformado em informação para daí sim virar conhecimento. E para isso tem que ter todo um cuidado ali no momento da coleta. E evoluiu, evoluiu sim. Eu estava pensando nisso hoje antes de vir para cá conversar com você. Eu já falo desse tema de intersecção de saúde e tecnologia, acho que desde 2012, quando eu comecei. E inteligência artificial foi ficando lá por 2015, que foi começando a aparecer. Em 2018, quando eu fazia minha palestra, eu trazia os algoritmos de inteligência artificial que tinham sido aprovados pelo FDA. Em 2018, eu conseguia colocar todos num slide, eram 34. Hoje em dia, já são mais de 500. Só de 2019 para 2022 foram mais de 300. Então tá aí a curva subindo, mostrando o papel disso em diversas especialidades. Então a tendência tá aí, a curva tá aí. É agora as instituições e quem oferece cuidado embarcar nisso e usar isso para o máximo potencial e desenvolver e entregar um cuidado melhor para as pessoas. Então, evoluiu muito e a curva de crescimento é cada vez mais assustadora e exponencial. Eu quero te perguntar um off-topic, que nem é tão off-topic assim, mas entender da onde que surgiu esse teu interesse, teu olhar para inovação, porque a gente já vai, o próximo tópico a gente falar de educação médica, mas assim, não tinha esse olhar quando você começou a Não tinha olhar esse ali. termo, né? Não, exatamente, exatamente. Saúde digital, né? Então, como? Da onde que veio esse seu interesse? Natália, isso é muito curioso, porque eu tenho uma formação absolutamente tradicional dentro da medicina. Eu fiz a faculdade, daí eu fiz a residência de clínica médica, daí eu fiz a residência de terapia intensiva. E eu trabalhei em hospital pequeno, hospital grande, hospital público, hospital privado, hospital nacional, hospital fora do país. E até no Haiti, depois do terremoto, como médica humanitária, atendendo debaixo de tenda de circo e tudo mais. E o que ficou claro para mim? Que eu podia estar no hospital mais desenvolvido em São Paulo, em algum dos hospitais mais desenvolvidos, onde eu já estive. E lá no Haiti, que eu estava fazendo a mesma medicina, em cenários completamente diferentes. Isso até puxei um pedacinho ali atrás uma resposta para você, que é uma medicina que ela é reativa, só depois que o problema já aconteceu. Ela é episódica, só quando o paciente está na nossa frente. E ela é tamanho único. A gente trata as pessoas de acordo com o que funciona para a maioria delas, não o que seria ideal para cada uma delas. Porque é isso que a gente aprende, né? É isso que os ensaios clínicos, as meta-análises mostram para a gente. Só que quando a gente vai atrás para olhar, ninguém conta que só 1% da população mundial participa desses estudos e que geralmente essa amostra de pacientes são pessoas com menos de 65 anos, brancas e principalmente americanas. Nada de diversidade, né? Então, nada de diversidade, a gente usa isso como padrão ouro para guiar o que é a melhor conduta no mundo inteiro. Não reflete a diversidade de uma população brasileira, uma população africana ou uma outra população que não seja americana ou europeia, né? Então, foi aí que eu comecei a me incomodar e pensar, mas poxa, como que a gente muda isso, né? E a única maneira de fazer isso é a partir do momento que a gente começa a incorporar mais dados na nossa tomada de decisão, olhar mais naqueles 90% dos fatores que influenciam a saúde e o bem-estar E de você uma teve esse pessoa. E clique. daí eu tive esse clique e falei, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa, até porque eu acredito, eu tenho certeza que você viu essas estatísticas, mas desde 2014, pela primeira vez na história da humanidade, a expectativa de vida começou a cair.
E a geração dos millennials, na mesma idade, já é menos saudável que a geração X, que foi a geração antes. Então, a gente tem mais diabetes, hipertensão, depressão, a gente tem mais distúrbios de abuso de substância. E, ao mesmo tempo, a gente tem todo esse conhecimento que está crescendo. Onde que a gente está perdendo? Tela azul na cabeça, sabe? Dá erro. Como que a gente tem esse conhecimento todo? Mas as pessoas estão vivendo menos e com menos qualidade de vida. Então, foi aí que foi o meu estalo, que eu falei, gente, eu preciso descobrir se tem grupos pensando em como a gente usa a tecnologia para incorporar isso na hora da gente estar tomando decisões na saúde. E não tinha. Quando eu ia falar sobre isso, não, tecnologia no setor da TI. Eu falava, gente, mas não é isso mais ou menos Eu que eu queria tô outra falando. coisa. Como que isso vira ferramenta médica, né? E aí que foi a grande dificuldade, né? Eu fui tendo que... No Brasil não tinha essa conversa ainda, e você vai dar risada de onde eu comecei a encontrar informação desse tipo. Foi no Twitter, por meio de hashtags, que eu descobri aquele movimento de diabéticos ao redor do mundo, que chama We're Not Waiting. We're Not Waiting o quê? Criarem um pâncreas artificial. Então, eles estavam pegando os dados deles para entender o que funcionava melhor para cada saúde, para a saúde de cada um deles, dos filhos deles. Pessoas de diversos lugares do mundo, da Europa, da Califórnia, tudo, e tentando estudar junto como que a gente correlaciona isso tudo e faz predições melhores para a gente não ter o risco, por exemplo, de uma hipoglicemia ou de algo. E, aos poucos, eu fui descobrindo pequenininhos fóruns em diferentes lugares. Então, eu dava plantão para juntar dinheiro e conseguir que eu me aproximei dessas pessoas via Twitter para ir participar desses encontros. Então, eu fui para Stanford, eu fui para Londres, em alguns pequenininhos, sabe? Parecia um coffee break, se a gente for ver, de Não tão tinha esse pequenininho hype. que era. E depois, e aqui para mim vem uma das coisas que eu acho que mais foram um diferencial da minha carreira, foi que eu comecei a trazer essas ideias e escrever sobre esses temas. É porque aí você ecoa, né? E jogar para o mundo. E eu comecei a ver o interesse das pessoas. Muita gente se identificando, muita gente me chamando para conversar sobre isso. E, curiosamente, em uma dessas, eu estava falando sobre os desafios do médico no mundo digital em 2015. E a IBM estava na plateia, que era quando eles estavam vindo para o Brasil com o Watson. E eu já estava trabalhando, apoiando pequenas startups, que lá atrás a gente contava no dedo quantos tinha de saúde e tal, tentando fazer algumas iniciativas com muita resistência dentro dos hospitais que eu trabalhava, porque as pessoas não entendiam. E daí veio isso, que foi a grande virada. Porque daí eu fui a primeira médica a ser contratada por um time de tecnologia para pensar exatamente nisso na América Latina. E aí foi quando foi tudo, que eu tive a chance de trabalhar em projetos Brasil, México, Índia, China, e entender que os problemas que a gente tem, eles não são só nossos, eles são globais. Então, o mundo não tem resposta para essas perguntas. E aí que o caminho se abriu, né? Depois eu fui para o Oswaldo Cruz, e até que veio o Google falando, olha, a gente quer uma perspectiva desse tipo para pensar na saúde global. E foi quando eu saí do milionária que eu trabalhava em projetos, até inclusive dentro do Oswaldo Cruz com a estratégia de saúde digital brasileira, pensando como a gente traz isso para a realidade dos hospitais e tudo mais. E ali eu era milionária, que eu conseguia afetar milhões de pessoas. Passei para bilionária agora, então eu consigo trabalhar em projetos no Reino Unido, no Japão, no Brasil e diversos lugares. Sensacional. Agora, pensando nisso, e vamos falar de formação, então. Porque você disse, você fez a sua formação tradicional, clínica médica, terapia intensiva, e aí foi galgando os espaços. Não tinha nem isso na faculdade. Ninguém falava de inovação na faculdade, tanto você achou nas hashtags e tudo mais. Hoje, E não era nem inovação, era tecnologia, saúde. não estava ali já tão E detalhadinho. é engraçado que hoje a gente chama de saúde 4.0, né? Mas ali as pessoas chamavam de saúde 2.0. Então eu brinco que eu tô nesse mundo desde quando era saúde 2.0, não era 4.0 ainda não. É o que o pessoal da internet diz, né? Eu tô aqui desde que quando tudo era mato, né? É basicamente isso. E agora, pensando na educação médica, aí nesse médico que está entrando na faculdade, que está se formando, ele obviamente chega com outro background, assim, né? Ele tem o celular dele, ele entende formas de estudar e tal. Mas, na sua opinião e pela tua experiência, você acha que o currículo médico, de fato, já está mais atualizado? Um sonoro não para você. E a principal receita para formar médicos, ela se chama relatório Flexner.
ela foi escrita em 1910. Antes dele, e foi o relatório Flexner que definiu o que as faculdades de medicina deveriam ensinar para as pessoas, porque antes era uma bagunça, cada um ensinava o que achava que tinha que ensinar e muito da coisa de um passando para o outro, tá? Só que esse modelo, ele ainda é muito focado na memorização de conhecimento de doença. E é engraçado, isso foi um dos meus choques quando eu entrei na faculdade de medicina, na verdade, porque a gente tem aquela coisa de quero entrar para ajudar as pessoas, estar próximo das pessoas, a coisa da empatia, tudo. E no primeiro dia de aula que eu sentei ali na cadeira da faculdade, eu vi que eu não aprendia sobre pessoas, eu aprendia sobre doenças e sobre as nuances mais específicas de cada uma. De manhã, anatomia e bioquímica. À tarde, histologia. Mais para frente, de manhã, oftalmo e ginecologia. À tarde, gastro e proctologia. Então, cabia a nós juntar esse Frankenstein na nossa cabeça e tentar fazer algum sentido disso. Só que agora, com esse excesso de informação, esse excesso de conhecimento que a gente vê e todas essas tecnologias, eu acho que está na hora de entender que não dá para continuar insistindo nesse modelo. Porque apesar da gente já ter feito coisas incríveis, como mapear o genoma humano inteiro e ser capaz de operar com robô à distância, a medicina ela ainda falha no seu propósito principal. A gente ainda não inovou de verdade na saúde, apesar da gente ter evoluído bastante, que é de entregar aquilo que as pessoas precisam na hora que elas precisam. Então a gente precisa desse shift de passar da memorização de conhecimento, deixar de decorar as artérias do polígono de Willis ou a cascata de coagulação e fazer uma virada que permita que nesse mundo de explosão de informação, novas tecnologias e novas ferramentas, os estudantes e quem vai entrar agora como médico seja capaz de encontrar, avaliar e comunicar essa informação de maneira eficiente para os pacientes. Então, além de, ao invés de ficar decorando isso tudo, é muito mais colocar nessa formação também, digamos assim, aspectos de tomada de decisão usando ciência de dados, como que a gente usa ferramentas tecnológicas para ajudar a gente a tomar a melhor decisão para o nosso paciente, nesse contexto que nosso cérebro já não é capaz, né, de dar conta de toda essa informação e como a gente comunica isso com empatia, e não só quando o paciente está ali dentro, porque o nosso papel enquanto médico, ele fica cada vez mais transversal no filme da vida das pessoas. E daí sempre me perguntam, mas isso vai desumanizar? Não É sempre uma vai! preocupação, né? Você vai Vai deixar... substituir? Exato. É o oposto, na verdade, porque eu acho que quem é capaz de fazer isso e usar faz diferente, porque essa pessoa, ela é capaz de olhar para o paciente, e eu gosto muito de uma analogia de uma das minhas principais referências da inovação, que é um médico que chama Lucian Englen. Essas tecnologias, elas trazem para a gente uma coisa chamada do momento copernical da saúde. Porque o que elas fazem? Da mesma forma que o Copérnico viu que não era o Sol que girava ao redor da Terra, e sim a Terra que girava ao Sol, elas permitem, se a gente assumir e abraçar isso tudo, que a saúde gire de verdade ao redor do paciente. A gente fala sempre de colocar o paciente no centro, mas na verdade quem está no centro somos nós e as instituições de saúde, né? Então aprender a usar isso, não só traz uma janela para a gente entender aquele ser humano como pessoa única e sair da protocolização para a personalização. E para mim isso é uma das coisas mais humanas que a gente pode fazer, que é ver uma pessoa como única e não como um segmento da população que talvez responda a uma intervenção. Só que só com o nosso cérebro e suor não dá, né? Nesse mundo em que cada paciente é um desafio de Big Data. Então abraçar isso é mais ou menos como a analogia do telefone. O telefone não substituiu a voz humana, mas sim aumentou o alcance dela, né? Então, essas tecnologias, elas aumentam a nossa capacidade de fornecer um cuidado cada vez mais personalizado e, paradoxalmente, até mais humano. E eu acho que elas trazem, inclusive, a pista para o futuro da saúde. Porque a gente vê todo mundo falando, metaverso, realidade virtual, Eu nem te insidables, perguntei sobre isso, aliás.
Eu não acho que é nada disso. Que bom que você não perguntou, porque eu acho que o futuro da medicina ele é muito simples. É a gente sair do episódico para o constante, do reativo para o proativo e do tamanho único para o personalizado. E começar a dirigir finalmente olhando para frente e não para o retrovisor, depois que alguma coisa já aconteceu. Só que para isso, a gente precisa dessa ajuda e precisa realmente ensinar como que a gente faz essas ferramentas novas fazerem parte da maleta do médico do século XXI. Perfeito. Eu tenho mais 2 perguntas antes da gente encerrar. A primeira é um pouco de cenário, assim, o que que tá no radar do Google, o que você puder contar, obviamente, para 2023? O que eu posso contar para vocês é voltar naquela missão de fazer toda a informação do mundo ser encontrável e útil, né? Porque a gente acredita que isso na saúde faz as pessoas. A gente viu na pandemia que a informação certa, na hora certa, salva e salvou vidas, né? Então a gente quer criar os mecanismos para empoderar 3 atores: o próprio paciente, os cuidadores deles e os providers, né? As instituições de saúde. Então, como que a gente traz essas ferramentas digitais todas, os wearables, o YouTube, o search, para fazer com que essa pessoa chegue na informação certa, na hora certa, para que ela consiga entregar o melhor para cada pessoa. Então, a gente tem diversos times ao redor disso tudo, olhando nisso. Outra preocupação muito grande é a curadoria dessa informação, no sentido de que o que for encontrado reflete algo que é verdadeiro, para a gente combater essas fake news também. Mas o grande ponto para a gente é esse, sabe? Como que a gente chega nas pessoas onde elas estejam, sejam as pessoas que dão o cuidado ou os próprios pacientes. E como a gente usa todo esse arsenal de tecnologia e toda essa sofisticação da inteligência artificial, que eu acredito que todo mundo tenha sido impactado pelas notícias nos últimos tempos, né? E que ficou claro já que o tamanho e a complexidade dos modelos de inteligência artificial dobra a cada 6 meses, para ajudar as pessoas tanto a encontrar informação quanto tomar decisões melhores no que tange a saúde, que ainda é um campo que está um pouquinho para trás em relação a tudo isso. Eu já tô triste que a nossa entrevista tá acabando. Mas eu tenho uma última pergunta que eu faço para todos os convidados, que é quais são as pautas quentes? O que que a gente tem que olhar para a saúde, para a inovação, para a tendência ao longo desse ano e talvez do próximo, né? Você brincou ali que quando que você começou, você ia nas conferências que pareciam coffee breaks. Hoje eu sei que você participa de grandes conferências que discutem inovação ali na veia, né? E trazem exemplos e iniciativas. Para onde que a gente olha? Para colocar o paciente à mesa. Porque a gente toma as decisões e todo mundo fala do paciente no centro, mas ele não faz parte da mesa com a gente para realmente definir o que tem que mudar e como a gente olha melhor as necessidades deles. Porque hoje a gente tem inúmeras ferramentas, mas a gente ainda é quem acha que fala, não, isso que vai ser melhor para os pacientes. Então, uma das coisas é trazer os pacientes para esse diálogo e um olhar maior para o que a gente chama de consumer health, né? Que começa a ser parte e ter uma intersecção maior com a clinical health ou clinical care que a gente fala. Não tem como mais dissociar disso. E isso nesse lado macro, mas acho também como a gente usa as ferramentas de inteligência artificial, tanto para melhorar o processo, quanto para dar indicações melhores e cada vez mais personalizadas para os nossos pacientes, porque o tamanho único está ficando claro que cada vez mais não é algo que os pacientes querem e não é algo que beneficia a sociedade como um todo. Mariana Perrone, estamos encerrando então aqui hoje. Eu prometo que da próxima vez que você voltar, eu trago um chopp, um amendoim, mas queria agradecer demais a tua presença. Foi uma honra, de verdade, ter você aqui. Obrigada, Natália. Foi muito bom estar aqui com você, poder discutir essas questões tão relevantes hoje em dia, né? E que às vezes são difíceis de ouvir e de encontrar informação sobre elas, né? Às vezes tem essa explosão de informação e a gente não sabe nem por onde conversar. E fiquei contente que agora ainda tenho mais um motivo para voltar aqui e ter outra conversa desse tipo. Mas queria te pedir para deixar uma mensagem para os médicos mesmo, Claro, por antes de ir favor, embora, né? por favor. E nesse momento em que tem tanta transformação e que às vezes dá até um pouco de medo, porque é difícil navegar tanta mudança, eu queria deixar vocês com uma frase de um dos meus futuristas, um estudioso do futuro,
preferidos, que é o Alvin Toffler, e ele diz que os analfabetos do futuro não vão ser aqueles que não sabem ler e escrever, mas sim aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Então fica aqui meu convite para vocês, para a gente manter sempre essa mentalidade de aprendizado, porque a partir do momento que a gente aprende a aprender, não importa a transformação que vier, a gente vai ser capaz de se adaptar. Excelente, eu já nem sei mais como encerrar. Eu queria agradecer demais mesmo a tua presença. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Eu espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu e refletido bastante sobre todas essas tendências na saúde. Se vocês não assinam o canal, não se esqueçam de assinar, ativar as notificações e nos vemos na próxima. Até mais!